Aí sai. Ô, gente, ó, bora lá, né? Começar agora o tema, né? Da live. Então, hoje eu trouxe Cris, Nakarodo e a Sônia Yamamoto. Falar melhor, né? Ele tem. O meu mais velho, ele tem de 3 a 5% de autismo e o TDAH, né, que é o déficit de atenção. E o menor tem só o TDAH, que é o déficit de atenção, né? Então, como eu posso dizer? Então, com o passar do tempo, assim, como eu atendo muita gente também, converso com muita gente, então eu passei, assim, a trocar experiência com todo mundo, assim, Aí e você mesmo percebeu, né? comecei a perceber. Então a gente vai ter o relato de uma mãe e aqui uma psicóloga para dar uma visão, mas assim, Sim. por mais que a Cris está sem clinicar, mas ela pode dar assim, mais Complemento. um complemento, porque aqui no Japão a gente tem um déficit, né? É déficit, né, que fala disso, né? A gente não tem profissionais para nos entender, né? Então é mais difícil aqui por causa do idioma. Então, assim, quando a gente acaba buscando pessoas que falam o nosso idioma, porque é muito mais fácil pra gente. E Convidadas mais uma vez vez. a Cris aqui, Pois é. eu vou usá-la. Eu vou usá-la de vez em quando, eu vou usá-la, porque como eu estava falando aqui no off para elas, aqui no Japão a gente é muito carente de Sim. profissionais que falam o nosso idioma. A gente Sim. não tem. Então, assim, é muito complicado quando você precisa de um profissional, você ter que usar um tradutor, às vezes não expressa aquilo que você quer Ou muitas vezes uma coisa dizer. muito particular. A pessoa não quer que Exatamente. não quer, porque por mais que os suiacos, os tradutores, eles não vão sair comentando, tem aquela insegurança para todo mundo, né? Se for para contar uma coisa muito particular, então seria bom falar com a pessoa na mesma língua, né? Então isso é importante mesmo. Eu acho que a gente se sente um pouco desconfortável. Eu me sinto Sim, muito desconfortável quando é uma coisa muito pessoal, ter que usar uma terceira pessoa. sim, né? Então, eu acho ótimo isso daí, eu E, ter uma e, e profissional uma para nos coisa, ajudar. eu acabei de falar para ela enquanto a gente estava conversando ali, as pessoas precisam, mesmo que, por exemplo, ela é formada no Brasil, não pode exercer aqui, mas de uma forma ela tem, assim, as pessoas podem procurá-la para ela ajudar, né? Dá um Porque um suporte. suporte, exatamente, né? Não vai que vai estar trabalhando, mas vai dar um suporte, né? São duas coisas que as pessoas precisam, que é de psicólogo e de fonoaudiólogo. As nossas crianças, principalmente as que têm alguma dificuldade, então elas precisam de um fono e muitas vezes de uma psicóloga também, porque a mãe poder se comunicar com essa psicóloga para pré-falar mais ou menos, para a partir daí ela começar a dar um caminho, um tratamento, um Um suporte, norte, né? né? Eu acho que seria maravilhoso ter uma pessoa que pudesse ajudar, principalmente as mães, que as mães precisam tanto quanto as crianças de um suporte. Não é só a criança que tem uma dificuldade, a mãe também enfrenta muitas dificuldades, né, para poder levar assim a achar o melhor caminho, porque tem muitas decisões que vai ter que tomar. Exatamente, né? Quando, por exemplo, né, eu, na época, se tivesse uma psicóloga, eu teria consultado, porque quantos meus filhos eu tinha que tomar a decisão de dar ou não o remédio para eles. E muitas pessoas foram contra, falou, não, mas isso é droga, tal. E eu fiquei na dúvida, a médica falou todos os prós e principalmente os contras, ela frisou até muito mais, porque ela é muito responsável, né? Então, eu e meu marido, a gente teve que decidir se ia dar o remédio, que todo mundo foi contra, e a gente viu muita coisa na internet, tudo que a solução foi olhar na internet. Aí, por fim, a gente decidiu que daria no mês de agosto, que era o mês que ele estaria de férias da escola, e eu estaria com ele para poder acompanhar, para ver se ia ter aqueles efeitos colaterais. Mas faltou uma pessoa assim que pudesse falar um pouco mais pra gente, né? Que até então a gente foi descobrindo tudo sozinho, né? Qual As a coisas. medicação que ele usa? Ritalina? É como se fosse do Brasil, só que é um pouco mais fraco. Aqui no Japão chama Konsata. Mas tem os mesmos princípios ativos. Os mesmos princípios ativos e ele é a duração de 12 horas, né? Então toma às 7 da manhã, então até às 7 da noite tá tudo bem, né? Aí depois começa a ficar
Mas no caso ele vai psiquiatra, né? Não vai. Ele tem uma médica que ele se consulta todo mês. E o remédio só é para 30 dias, né? E é no Daigaku, né? E agora transferiu para cá, que é um lugar chamado Kizuna, que é onde dá suporte para todas as crianças que têm assim, algum tipo de necessidade especial. A princípio, quando a gente começou a perceber que havia algo errado, a creche encaminhou para o Kizuna. E o Kizuna é um lugar que ele para quem tem Sônia, você fala mais perto, perdão, do microfone. Não, é só. Não, não precisa puxar, é só falar mais próximo, não fugir muito, que aí senão as pessoas não conseguem te ouvir direito. Então, daí ele começou a princípio fazer tipo não sei se é bem uma terapia como eu. Como que você notou? Que você viu de diferente, assim, que você falou assim, não, tem alguma coisa... Ele, assim, não notei nada até 1 ano e meio. Ele tinha o contato visual total, ele com quase, assim, 3 meses mais ou menos ele já se virava, faltando 2 dias para 1 ano ele andou normalmente. Só que ele não falava, mas até então é tudo normal, né? Aí a partir de 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, ele começou a ficar um pouco mais distante, acho que 2 anos, né? Aí ele ficava assim muito no canto dele, começou a ficar mais no canto dele, brincar só com as coisas que ele gostava, né? Não tinha mais tanto contato, né? Mas só que como o dele é um grau leve, então me restava aquela dúvida. É normal, cada criança tem o seu tempo, né? A escola começou a achar assim que precisava de uma ajuda, né? Aí encaminhou para o Kizuna. Só que O que é esse Kizuna? Kizuna é perto do Shiminbyoin. Tem até uma creche lá faz fisioterapia, tem fonoaudiólogo, né? É todo suporte para toda criança que Tem uma equipe multidisciplinar, né? Isso. Aí ele ia... Isso mesmo. E algumas crianças que têm algum outro tipo de dificuldade, tipo hiperatividade, então ficam tudo em grupo para aprender a esperar a vez, a dividir um brinquedo, entre outras coisas. Ele ficou indo lá 1 ano e pouco, mas eles não davam um diagnóstico porque ele era muito novo ainda, ficou 2 anos mais ou menos. E eu me sentia incomodada, que eu sentia que eu precisava ajudar, que havia alguma coisa diferente nele, né? Aí eu acabei que uma amiga falou assim, vai no Jidou Sudan Show, que é, né? Aí eu fui lá, fez uns 2 testes com ele, e eu falei assim, é muito cedo ainda. Ele tinha quantos anos, né? 5 para 6 anos, ia entrar na escola. Aí quando ele entrou na escola, uma amiga falou assim pra mim, eu conversando com ela, porque ela fazia tratamento no Daigaku com o filho, né? Quer dizer, eu fui ajudada por essa pessoa, né? Daí ela pegou e falou assim, por que você não vai lá? Aí eu falei, como é que eu faço? Ela falou assim, vai no pediatra. Isso aqui eu falava pra todo mundo depois, né? Pede uma carta e ir lá e você fala especificamente o que tipo de médico que você quer. Daí eu peguei uma pessoa, uma tradutora, e me falou que especialidade seria essa, e eu pedi pra pediatra colocar na carta. Saiu que eu caí com uma médica maravilhosa, que ela trata deles até hoje. Quando cheguei lá, comecei... Assim, no mesmo dia, ela pediu 8 exames de sangue, já pediu para fazer uma ressonância e para fazer a tomografia. Mas porque isso influencia também, tipo, porque, gente, eu sou realmente leiga. Tem através do sangue? Sim, Sério, gente? sim. Não sabia. Olha, em alguns casos, nos dias de hoje, até um câncer detectado pelo exame de sangue, dependendo, né? Eu também não sabia, tá? Eu não sabia nada. Aí eu sei que daí passou, acho que deve ser uma psicóloga, ele foi 2 vezes, eu levei ele 2 vezes, ele ficou 1 hora conversando lá, e a partir daí a gente ela me deu o diagnóstico, falou assim, olha, não é um caso grave, por isso que até agora não deram um diagnóstico para você, né? Aí daí veio também o TDAH, né? Que é o déficit de atenção, tipo assim, dificuldade de se concentrar, memorizar as coisas, né, de se interessar por muito tempo por alguma coisa, principalmente se for um estudo, uma coisa, se for brincar, não, né? Eu queria que desculpa, né, de cortar um pouquinho, eu quero que você explique um pouquinho, Cris, o que significa o autismo e o TDAH, né? Primeiro eu vou engajando no que ela falou sobre os exames. O autismo,
ele consegue ser detectado em exames, né? Em ressonância magnética. Também na pesquisa do X frágil, né? Que provavelmente é o exame de sangue. No teste do pezinho. No teste do pezinho. Até no teste do pezinho pode ser diagnosticado também, né? No Japão tem o teste do pezinho? Tem. Tem, né? Tem, faz eletroencefalograma, Sim. também faz, para poder identificar, né? Já no TDAH, não tem um exame específico. O exame, ele é clínico, né? A criança, os pais vão até o consultório médico e vai ser por observação, por conversar com os pais. Então, é aí que vai saber se a criança tem o TDAH ou não. E o que é importante? Apenas especialistas podem diagnosticar TDAH, autismo, né? Não é assim, vou em qualquer médico ou qualquer pessoa, ai, tal pessoa. Não. Para ser realmente detectado, investigado, só especialista, né? E essa equipe multidisciplinar que ela falou, realmente, porque você começa com a psicoterapia, aí você passa por pedagogos, você passa por TO, que é terapia ocupacional, você passa por fonoaudiólogos, assim, é uma equipe toda para cuidar da criança, né? Então, não é assim, não é uma coisa, não é brincadeira, né? É um tratamento sério. E aqui eu fico muito feliz que realmente é muito. Nós somos muito abençoados de estarmos aqui hoje, ter esse tratamento, né? Porque assim, eu também já usei a saúde aqui, eu fui, sabe, extremamente acolhida, muito bem acolhida. Não tenho o que reclamar, sabe? No idioma não fez diferença nenhuma, porque quando eles querem ajudar, eles se fazem entender e fazem de tudo para te entender. Então, assim, eu não tenho o que falar. E o que você me perguntou, né? O que é o autismo? TEA, né? TEA, isso, TEA. Ele vai além da criança ficar sozinha, excluída. Vai muito além, né? Ninguém gosta de ficar sozinho num canto. Ninguém... A criança, quando ela começa a desenvolver o autismo, ela quer ficar um pouco isolada, né? Como ela falou. Mas não é porque ela quer ficar isolada, é porque ela tem dificuldade no relacionamento social, sabe? Ela tem um distúrbio, ela tem um transtorno. Não é uma doença, Não. sabe? É isso que eu queria perguntar, se é uma... depois você fala, porque eu Não, quero não saber se é uma doença. não é uma doença, é um transtorno, sabe? De forma mais técnica, né? Que é uma neurodiversidade, né? Então, é um problema que ela sempre vai ter, né? Não tem até Não agora, tem cura, até né? agora não. Mas o diagnóstico precoce Precoce é essencial. É o que ela falou. A criança geralmente ela nasce, né? Com isso, ela já nasce com essa predisposição. Aí o que acontece? Passou até a idade de 18 meses, assim, é quando a mãe, a família começa a perceber que essa criança ela não tá falando. Ela tá com alguma dificuldade de se comunicar, de se expressar, a mãe faz algum movimento assim, facial, a criança não entende o que está acontecendo, porque quem tem aspecto autismo, ele não consegue assimilar o que nós geralmente conseguimos, né? Pessoas neurotípicas, que você faz uma expressão diferente, que é tipo de raiva, de ansiedade, de nervosismo, eles não conseguem entender o que está acontecendo. Para eles é como se estivesse acontecendo do nada. Então, por isso tem essa dificuldade também de se envolver, de se socializar, né? E aí, nessa idade de 18 meses, os pais começam realmente a perceber essa falta de diálogo. O pai fala, a criança não responde, né? Então, é importante, nesse período, realmente ir atrás, né? Não pode deixar passar. Se tá percebendo que alguma coisa está errada, vá atrás. Não fica apenas olhando no Google, né? Que a gente tem que citar a internet. Meu filho tá balançando a mãozinha. Meu filho balança para frente e para trás. Isso daí são rótulos. Que não necessariamente vai ter, acontece em casos mais graves.
mas que não necessariamente vai acontecer com alguém que tem um caso de aspecto autismo mais leve. Entendeu? Porque as mães confundem muito. Aí vê uma criança, brincando, né? Que as crianças geralmente fazem assim. Ai, não, meu filho é autista. Calma, mãe. Procure um médico. Não fica se diagnosticando seu próprio filho, né? Procura ajuda, vá atrás, conversa com uma pessoa que já tem experiência, né? Não toma a sua ideia, porque não é assim. É que às vezes você vai dar um diagnóstico pro seu filho que ele não tem. Porque Porque a tem Sônia crianças disse, que demoram para desenvolver como a a Sônia fala diz, também. cada criança é uma criança. Cada ser humano, um é diferente do outro. E tem crianças que demoram é a para mes- desenvolver a fala, ou Exatamente. andar também demora A para mesma andar. coisa. Eu sou uma pessoa normal. Você é uma pessoa normal? É, se for normal que entende o outro, É eu sou normal. Acho que não. Não, você Mas fala até então, acho que não. eu sou normal, mas sou eu não sou diferente de você? É diferente de Então, mim. então você é normal pra você, eu sou normal Eu sou pra normal mim. pra E você. o autista, ele é normal pra Pra ele. ele, né? Então é muito difícil a gente ficar rotulando, ele é autista. Nossa, mas essa pessoa tá tão autista hoje. Entendeu? E a gente ouve muito isso. E não pode, porque a gente tá rotulando essa expressão normal. O que é normal? O que é normal hoje? Porque existe eu sou uma pessoa normal e você é outra. Eu sou normal pra mim, né? Das minhas atitudes, eu sou acho, normal. Assim, que, eu acabei de responder que eu acho que eu não sou normal, mas não é. É tipo assim, a gente se identifica. A partir do momento que você vive assim, nesse mundo, assim, você começa a conhecer, você começa a ver que você tem muitas coisas que talvez assim poderia ser diferente, né? Que você, por exemplo, eu vi que 81% das pessoas que são consideradas normais têm algum tipo de dificuldade que não foi diagnosticada. Por exemplo, às vezes a gente pensa assim, hoje eu penso, né, que antigamente não tinha muito sobre o autismo. Então você ouvia muito assim, fulano é uma criança, sobre uma criança. O filho de fulano é preguiçoso. O filho de fulano falava até outras palavras mais feias, né? Hoje, vendo tudo isso, eu imagino que essas crianças, na verdade, eles tinham algum tipo de dificuldade que naquela época ainda não era conhecida e eles não foram tratados. Então, cresceram adultos funcionais, né? Porque aprenderam a viver. Mas você vê que algumas pessoas, até nos dias de hoje, no nosso convívio, às vezes você fala assim, nossa, essa Tem pessoa... alguma... Às vezes demora pra te entender, às vezes demora pra executar um serviço. Isso. Você percebe que tem Então, alguma todos coisa. nós, hoje vendo, acho que todos nós temos alguma coisa que precisava ter sido tratado, mas graças a Deus, né, tipo, a gente ainda nos consideramos normais, né? Mas eu vejo que antigamente muitas pessoas precisaram de ajuda. Se fosse hoje, eu saberia dizer, né? Por exemplo, às vezes tem os pais também que você não pode falar, porque eles não aceitam. Não aceitam, né? Verdade, que a gente E estava a parte conversando mais outra vez, difícil né? que eu achei aqui foi a falta de um diagnóstico, porque ninguém queria dar a cara a tapa e falar assim, nossa, seu filho tem isso. Então, aí, por exemplo, até eu conseguir, então eu acho que muitas pessoas, inclusive do convívio, foi uma, duas vezes, o médico falou que não tem nada, falou, não tem nada, ele desistiu, não foi além. Né? Até uma vez, uma conversa com meu marido, ele falou assim, mas você acha realmente que nosso filho tem alguma coisa? Quando eu marquei para ir no Daigaku, né? E ele falou assim, eu também demorei para falar, tal, né, fulano, tal, né? E eu falei, eu também, mas só que se não tiver nada, o médico vai dizer. E nisso foi onde a gente descobriu, graças a Deus, assim, a gente começou um tratamento bem precoce. Hoje você não fala que eles têm alguma coisa, né? Acho que você conhece eles, né? Mas porque são realmente lindos. a criança que tem autismo, ela pode ter uma vida normal. Sim. Ela pode. Uma vida normal. Aliás, o que é normal? As pessoas casam, namoram, trabalham. Só que tem pessoas que não casam, que não namoram. Que são normais. Que não né? gostam de trabalhar. Também são normais, né? Então, mas ela consegue desenvolver qualquer função porque ela vai aprender. É aprendível para ela a conviver com isso. Entendeu? Mas assim, o autista, ele
Ele pode desenvolver todas essas funções, mas é mais demorado? É mais Até para dar uma difícil? resposta sobre uma pergunta. Se você Uhum. perguntar para mim, para uma pessoa, para uma criança que não tem o aspecto autista, ele pode te responder imediatamente. O autista ele vai pensar um pouco mais e ele é muito sincero, ele não mente, né? E então, dependendo do grau, ele é totalmente caracteristicamente falando, mas não tem nada a ver. Independente, né? Independente. Independente. Né? Apenas o autismo grave que ele é mais complexo, Sim. sabe? A criança não vai conseguir fazer as suas atividades do dia a dia, ela vai precisar mais da ajuda dos pais. Às vezes a criança, às Uma vezes não. hipersensibilidade a tudo. Ela tem comorbidades, né? Ela tem problemas de saúde, né? Então, já se agrava. O moderado, ele consegue trabalhar também, né? Consegue desenvolver. Agora, o leve, não vou usar a expressão tranquilo, mas os pais, ele consegue dar aquela independência para a criança, ela vai se tornar um adulto, vai conseguir assimilar as suas atribuições, os seus sentimentos, ela vai conseguir conviver com isso. Vou falar que vai ser tranquilamente? Não, porque todos nós temos problemas. Em algum dado momento E da nossa vida, limitações, né? todos nós temos algumas limitações que a gente dá aquela parada, assim. A única coisa é que quem tem o autismo, né, o aspecto autismo, ele vai, às vezes vai demorar um pouco mais para assimilar. Mas é tudo no tempo dele. É o jeito autista de ser. E nós temos que entender. Entendi. Aí, Sônia, quando você olhou e diagnosticou, ele é o mais velho, Mais velho. é, O Naoki. o Naoki. E quando o médico falou pra você, tem, Hum. como você recebeu? Apesar que você já tava meio que preparada, né? Que você já Sim, tava não meio mudou que... nada. Assim, eu só falei pra médica, eu falei assim, o que a gente pode fazer pra melhorar? Como que tem algum tratamento? Aí ela foi me explicando.